Boa noite, meus irmãos em Cristo da Igreja Batista Bíblica em Cubati e na Congregação Batista lá em São Vicente Seridó. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez é o pastor Ricardo e eu gostaria então de, dando continuidade ao nosso estudo sobre intimidade com Deus. Como começamos ontem, nós vamos então continuar hoje. Lembrando que ontem nós então começamos o assunto de ter intimidade com Deus através da apresentação de nosso corpo e mente ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz então em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então hoje, dando continuidade a esse estudo sobre ter intimidade com o Senhor, vamos então ter o segundo passo, que para termos intimidade com Deus devemos ser pessoas humildade. Lembrando, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi humilde em reconhecer que deveria entregar o seu próprio corpo como sacrifício aos nossos pecados, para poder pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo ofereceu-se na cruz do Calvário espontaneamente. E aqui diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, vai nos dizer que o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, em Cubati, em São Vicente Seridó, lemos que podemos então entender que o Senhor Jesus Cristo ele se ofereceu, mas interessante que ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, para que então nos tornasse justos diante de Deus. Quando Deus então ressuscita o Senhor Jesus Cristo, ele está satisfeito com a oferta que foi oferecida pelo Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Então é muito importante lembrarmos, irmãos, que a cruz e o túmulo de Jesus Cristo estão vazios. Você, amigo ouvinte, que porventura está ouvindo esse texto, lembre-se que Jesus Cristo está vivo, ele espera que você o considere e entregue sua vida a ele, porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação e até para a sua própria justificação, você, amigo que está nos ouvindo agora à noite. Então, intimidade com o Senhor através da humildade. Você entende que você é uma pessoa, você é uma pessoa humilde? Você se acha uma pessoa humilde? A humildade ela uma graça que Deus nos dá, né? Nós não nascemos humildes. O ser humano por si só ele não é humilde, mas Deus em sua palavra nos ensina a ser humilde. E se você quer ter intimidade com Deus, a sua humildade começa em reconhecer o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. E agora então você pode estar habilitado a entender o que é humildade e a praticar a humildade com base na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria então de lembrar mais uma vez o versículo de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que esse versículo? Porque esse versículo mostra a humildade de Deus em presentear o mundo, todas as pessoas, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém hoje tem desculpa de dizer que não pode ter o perdão de pecados, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Basta apenas você, amigo ouvinte, reconhecer essa verdade e entregar-se a Jesus Cristo. Então, você se acha uma pessoa humilde, como Jesus Cristo foi? Então, hoje à noite eu gostaria de usar o texto para falar de ter intimidade com o Senhor através da humildade. Lembrar, irmãos, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e versículo 4, e diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, né, ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Inicia-se com participar. A vida cristã é uma guerra contra o sistema do mundo, que tem a sua filosofia contrária à vontade de Deus. O mundo pratica o inverso do que Deus fala em sua palavra. É muito bom participar da comunhão com os demais irmãos, no momento de alegria, de confraternização. Mas aqui o texto nos chama para participar dos sofrimentos. E o crente genuíno, aquele que conhece e reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe disso. Porque diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12:
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos. Então Paulo chama Timóteo, encoraja Timóteo a ser humilde e em gratidão receber e participar de sofrimentos, porque Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Nenhum ser humano pode sofrer tanto quanto Jesus Cristo, porque ele sofreu a morte pelos nossos pecados. Então participar de sofrimentos por causa de Jesus Cristo é ser humilde e reconhecer que Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Aqui então tem uma advertência, né? Lembrando, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É advertência, nenhum soldado, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado, todo crente deve ser um bom soldado de Cristo, tomando cuidado com os negócios desta vida. O que é os negócios desta vida? É exatamente as coisas que esse mundo oferece e vai oferecer, para tentar desviar o olhar e o coração dos crentes, tentar desviar o olhar e as intenções, os objetivos do crente. Porque nota que o versículo continua dizendo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Qual é a finalidade de termos cuidado com as coisas desta vida? Porque a finalidade do crente aqui é satisfazer, agradar aquele que ele chamou, que ele arregimentou, que ele alistou para essa guerra. E quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz. O Senhor Jesus Cristo nos chama através da fé, tudo é pela fé, para entregarmos nossa vida a Ele em um sinal de gratidão, de humildade. E aqui a advertência é exatamente isso, porque a nossa vida, a vida do crente, daquele que conhece o Jesus Cristo, é para satisfazer ou agradar aquele que o alistou. Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus Pai, o nosso Deus Pai então nos chama para que nós sejamos então agradecidos, satisfazendo a sua vontade como um bom soldado do seu Filho Jesus Cristo. É interessante isso porque a humildade é um fato bem interessante, porque ela nos compele a sermos iguais ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi nosso exemplo, apesar de vivermos tempos difíceis. Mas nota com relação aos problemas desse tempo, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 nos diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Temos passado por problemas sim, vamos sofrer sim, mas lembre-se de que são muito pouca coisa, né? Por certo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Então lembre-se, amado irmão em Cristo, amados irmãos da Igreja Batista em Cubati, nas congregações São Vicente Seridó. Lembre-se de uma coisa, mesmo sofrendo no momento, mas lembre-se que um dia veremos a glória que será revelada em nós. E o Senhor Jesus Cristo então nos promete sua palavra enxugar nos nossos olhos toda lágrima. E um dia nos apresentará, estaremos com Ele para todo sempre. Você é uma pessoa humilde, ter intimidade com o Senhor, é reconhecer que deve